Provai e vede. História de hoje: resposta no lixo. Sabia que tem mais de 2 horas que você tá vendo televisão e o tempo todo falando no celular? Eu tô aqui dando um jeito na casa, os nossos filhos estão lá no quarto brincando sozinhos. Você não pode brincar um pouco com eles? Você passa a semana inteira no trabalho, chega à noite, os meninos já estão dormindo. Quando é domingo, que você tem mais tempo, que você pode ficar com eles, você não sai do celular e assiste filme o dia inteiro. É como se eu e as crianças, nós não existíssemos na sua vida. Eu sei que a gente está vivendo uma crise, mas você não precisa descontar isso nos nossos filhos. Eu não estou descontando nada em ninguém. Será que eu não posso ter um momento de paz nessa casa? Você não acha que tudo começou a piorar quando a gente deixou de ir para a igreja? Quando a gente deixou de ter a nossa comunhão diária com Deus? Sei que também tenho culpa nessa história. Nós não oramos mais nessa casa. Tem um tempão que a gente nem compra a lição da escola sabatina. É essa paz que você quer ter? Dá um tempo, vai. Não quero falar sobre isso agora. Posso terminar de ver meu filme? Você ainda acredita em Deus? Você tem vontade de consertar tudo que está de ruim na nossa vida? Você não acha que precisamos de Deus mais do que nunca? Deus é um Deus de misericórdia. E Ele está estendendo a sua mão neste momento para nós dois. Onde estava isso? Eu fui jogar o lixo na lixeira e encontrei uma caixa cheia de livros no corredor. Uma lição da escola sabatina? De 2007? Dá uma olhada no tema do trimestre. Na bonança ou na tempestade? Adão e Eva, o ideal planejado. Você não acha que é um sinal de Deus pra gente? O Senhor nunca lançará fora um pecador verdadeiramente arrependido. Deus é amor. Para que exista amor, deve haver alguém para amar e alguém para ser amado. Para os que amam a Deus e o põem em primeiro lugar, todas as coisas cooperam para seu bem. O vínculo da família é o mais íntimo, mais terno e sagrado de todos na Terra. Que lindo testemunho, não é mesmo? Agora eu os convido para este momento especial de adoração, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe.
Restaura minha desilusão, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, restaura. Restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, restaura, restaura, restaura. Muito bom dia, irmãos. Feliz sábado. É uma alegria muito grande estarmos aqui nesse momento transmitindo diretamente da catedral aqui, né, de Cidade Ademar. É uma alegria, irmãos, poder estar em sua igreja, no entanto, não de forma presencial, né? Vocês não estão aqui nesse culto, mas a gente certamente está unidos, né, na mesma fé, na mesma esperança e com o mesmo propósito. Deus seja louvado. Estamos começando aí, né, o nosso final de semana da família, e eu queria passar para vocês um tema que acredito seja de bastante utilidade para a igreja e para cada uma das nossas famílias aqui hoje. Resolução de conflitos. E eu quero começar lendo o grande conflito para isso, tá? Então, quero ler aqui uma citação do grande conflito. Ellen White escreveu já há tanto tempo, né, mas é tão atual para a gente. Então, Grande Conflito, página 633, diz assim: o precioso Salvador enviará auxílio exatamente quando dele necessitarmos. O caminho para o céu acha-se consagrado pelas suas pegadas. Cada espinho que fere os nossos pés feriu os seus. A cruz, a que somos chamados carregar, Ele a levou antes de nós. O Senhor permite que venham conflitos a fim de que preparem a alma para a paz.
Percebe aqui o consolo dessas palavras? Não há nenhum caminho que você esteja trilhando que Jesus já não trilhou anteriormente. Não há nenhum lugar, sabe, difícil de caminhar, onde você tem receio de colocar os seus pés, que Jesus já não tenha colocado os pés no seu lugar. Por isso, vamos confiar, vamos ter a certeza de que Deus está conduzindo cada situação em nossa vida. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem segundo o seu propósito. Por isso, o tema de hoje, né, procura desenvolver aqui de tal maneira que você compreenda que dentro desse contexto do grande conflito, Deus está com você para te ajudar a solucionar as dificuldades que você tem e te dar forças para que você possa transpor os obstáculos, você possa vencer e possa ser vitorioso e fortalecido pelo poder de Deus. Com a ajuda de Deus, eu quero que você tome a seguinte decisão. Pretendo colocar em prática a boa comunicação no meu lar. Pretendo começar conversando com Deus todas as manhãs e tendo a Jesus como primeiro e o mais importante para a minha vida. Essa é a decisão que eu quero que você tome hoje, baseada nos textos que eu quero ler para você. Gênesis 1, 27. Abra sua Bíblia, é um texto extremamente importante, e ele diz ali qual a sua origem e coloca também sobre nós uma responsabilidade muito grande. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós somos criados, irmãos, à imagem e semelhança do nosso Criador. Não viemos do macaco, não viemos de um ancestral comum, nós somos frutos do amor de Deus e criados à imagem e semelhança dele. Portanto, devemos refletir a imagem do nosso Criador. Deus criou o ser humano e fez isso com tremenda alegria, e ele diz que tudo era muito bom, portanto, tudo foi muito bem criado. Agora, tudo de tremenda perfeição. Se somos tão perfeitos, por que a gente tem conflito, então? O que acontece aqui, né? Por que Deus cria uma coisa tão bem feita, a sua imagem e semelhança, criados por amor, e de repente a gente está vivendo uma situação de conflito? Estamos aí confinados, dentro de casa, família inteira. Ninguém estava acostumado com isso. A gente reclamava que não tinha tempo para conversar. Agora parece que tem tempo demais. E a conversa parece que não chega a bom termo. Temos tido muitas rusgas, muitas dificuldades, não é verdade? Bom, Jesus quer dar solução para isso. Eu não disse que ele já trilhou cada um dos nossos passos aí, não é? Antes de nós. Ele sabe o caminho e ele orienta a gente. E está mostrando para a gente que alguma coisa está errada aqui. Deus criou perfeito. Não criou ninguém para discutir, nem para brigar, nem coisa semelhante. Não criou para ter esse tipo de dificuldade de relacionamento. Criou para a gente viver em harmonia. Toda a lei do universo é para a gente viver em harmonia. Como é que pode? Bom, também vou dizer para você, Deus ali em Gênesis 2, 16, 17, coloca ali uma restrição para o casal, né? Coloca os dois ali no Éden, coloca um junto com o outro, vocês vão ser uma família, né? E ele diz assim, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Bom, amigos, também não foi isso aqui que provocou a dificuldade para a gente, não é possível. Deus criou o ser humano perfeito, à sua imagem e semelhança. Colocou homem e mulher unidos, não é? Se tornaram uma só carne. Deus queria que o ser humano, não é? Se tornasse ali uma família e tivessem filhos, e crescer e multiplicar-vos, encher a terra. Quer dizer, não é possível que fosse encher a terra de conflitos, de dificuldades. Não, nunca foi o propósito de Deus que assim fosse. Bom, não é a lei e não é o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. O que acontece então? Acontece o seguinte, a dificuldade surge em outro momento. O momento anterior à criação do ser humano. E eu quero abrir para vocês aqui esse pano de fundo, para a gente poder entender o que está acontecendo. Olha,
Anterior à criação, houve uma situação no céu muito desagradável, uma coisa difícil. Um dos anjos criados por Deus ali resolveu se rebelar contra a lei de Deus, imagine. A lei de Deus, que é uma lei que promove ali, né, a harmonia do universo, foi contestada por esse anjo. E as coisas ficam bem difíceis, mas também o propósito dele era conhecido de Deus. Dá uma olhadinha no que diz em Isaías 14, verso 22, 12 a 14, por favor. Diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foi atirado para a terra, tu que prostravas as nações. Você dizia no teu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da congregação, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto do que as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Bom, o propósito dele, você vê claramente aqui, era tomar o lugar de Deus. Era, sei lá, constituir um reino paralelo, talvez. Mas o fato é que, através da artimanha e da mentira, ele planta a dúvida no céu. Ele faz com que todos os seres criados por Deus tenham dúvida quanto ao caráter de Deus. E aí você tem o começo de toda a desavença, de todo o conflito que você vê em tudo que é lugar, inclusive no seu lar. Bom, essa dificuldade, amigos, Deus já sabia que aconteceria. E ele, então, já tem um plano elaborado para isso. Destruir esse anjo não adiantaria. Porque se Deus destruísse esse anjo, o que acontece é que todas as criaturas de Deus, eles iriam imaginar o seguinte: nós temos que obedecer, porque senão Deus faz conosco a mesma coisa que fez com aquele anjo. Então, Deus permitiu que essa história se desenvolvesse, e ela se desenvolvendo por si só, ela ia mostrar para todo o universo que Deus tinha razão. Portanto, a gente vê as coisas acontecendo e tal, só que em Apocalipse 12, versos 7 a 9, diz que a coisa engrossou de uma tal forma que não teve como sustentar essa situação do jeito que estava no céu. Diz assim, Apocalipse 12, 7 a 9, houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi expulso. A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana o mundo todo, foi expulso do céu. E juntamente com ele foram lançados os seus anjos. Olha só. Então, você percebe aqui, que não teve como manter. E no verso 4 diz assim, a cauda desse anjo arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu. Ou seja, 1/3 dos anjos do céu caíram contaminados pelo que esse anjo propôs às cortes celestes. Ele conseguiu ludibriar, conseguiu enganar 1/3 dos anjos, que depois, posteriormente, sabendo que foram enganados, mas tendo orgulho e não querendo, ou desenvolver o orgulho e não querendo reconhecer a sua culpa, aceitaram permanecer fora do céu junto com o seu mestre ali, né? Puxa, é uma tristeza, mas é uma realidade. Agora, você sabe que a lei do céu é a lei do serviço. A lei do céu é a entrega de si mesmo em favor dos outros. Você conhece João? João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pessoal, Deus, Ele nos ama, e amar para Deus significa proporcionar algo que possa aumentar a felicidade nossa. Deus, então, concede o seu Filho para nós. Jesus dá a sua vida por nós. Olha só que espetáculo, não é? Você conhece o caráter de Deus aqui. É dessa maneira que Ele se revela para nós, mostrando suas intenções, seu amor. Deus entrega a vida por cada um de nós. A lei do céu é assim. No céu, na terra, em todo lugar, tudo que foi criado por Deus é criado para servir.
Olha para a natureza e você vai perceber isso. Tudo tem o objetivo de servir. E esses anjos no céu serviam, e de forma organizada. Os exércitos do céu são organizados. Tudo tem o seu papel, tudo tem sua função. E quando 1/3 dos anjos do céu caem, realmente a falta deles é sentida. Sem dúvida que é sentida. Mas Deus tinha um plano. E esse plano, eu descobri aqui no comentário bíblico adventista, no volume 1, na página 1082, um comentário de Ellen White, ela diz o seguinte: Deus criou o homem para a sua própria glória, para que depois de testada e provada, a família humana pudesse se tornar uma com a família celestial. Era o propósito de Deus, ela diz, repovoar o céu com a família humana. Portanto, o ser humano, ele foi criado com um propósito, repovoar o céu. Aquele 1/3 de anjos que caíram, eles vão agora perder as chances de voltar. Mas o ser humano foi criado para ocupar esse espaço, porque o céu precisa de volta lá desse 1/3, né, que fez falta. Bom, mais claramente, na Revista Adventista de 29 de maio do ano de 1900, em inglês, Ellen White diz assim: os lugares vagos surgidos no céu pela queda de Satanás e seus anjos serão preenchidos pelos redimidos do Senhor. Quer dizer, não pode ser mais claro. O propósito da sua existência é um dia ocupar o céu. Você diz um amém para isso? Realmente. Você, um dos redimidos do Senhor, vai poder ocupar o lugar que um dia pertenceu ao inimigo e seus anjos. Eles não podem voltar para lá, mas você um dia, pela graça de Jesus Cristo, vai poder estar lá. Você acha que o diabo não devia ficar irado com isso? Você acha que o diabo, sabendo desse plano, não ia ficar revoltado com isso? Você acha que ele está feliz com essa situação? Você acha que ele gosta de você? Não, meus amigos, é claro que não. Ele odeia o ser humano com todas as forças, porque o ser humano, na verdade, representa aquilo que ele jamais vai poder ter novamente. O ser humano, quando caiu, foi enganado, mas Satanás não foi enganado. Ele conhecia o amor de Deus, ele desfrutou do amor de Deus durante muito tempo. E ele não tinha o direito de levantar dúvida sobre o caráter de Deus. Aí ele faz o quê? Ele vira toda a sua raiva, todo o seu ódio para o ser humano. Afinal, ele quer frustrar o plano de Deus. Se Deus vai criar o homem, vai colocar o homem num jardim, e ali vai crescer e multiplicar, e vão se tornar aquele número, certo? Daqueles que caíram lá do céu. Bom, então, o plano do inimigo, imediatamente, era destruir o plano de Deus, era frustrar o plano de Deus. Quem sabe dessa maneira, Deus então daria outra oportunidade a eles. Quem sabe dessa maneira Deus não restituiria, não seria obrigado a restituir, não é? Satanás e os seus anjos lá para o céu. Olha que coisa tola. Mas ele tenta. Ele, pelo menos, quer mostrar para o universo que as coisas estão erradas aqui e que a lei de Deus é impossível de ser cumprida. É isso que ele tem dito durante todo o tempo. Que a gente não pode conseguir isso de jeito nenhum. Bom, em Gênesis 3, verso 1, diz que ele estava lá no jardim. E ele aproveitou a situação. Eva estava no jardim e ele pergunta para ela. Diz aqui, Gênesis 3, verso 1, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Muito astuto, muito esperto, muito esperto. Eva certamente já havia pensado, por que eu não posso comer desse fruto? Certamente ela pensou isso. E agora, não é? O inimigo se aproveitou da situação e dá ainda um pouco mais de ferramentas para ela, dá um pouco mais de lenha nessa fogueira, não é? E faz com que ela pense ainda mais. Deus disse para você não comer de nenhuma dessas frutas? Não. Ela vai responder para ele no verso 2 e 3, podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. E nem toquem nele, do contrário, vocês vão morrer. Tristemente, ela ouve então a voz da serpente que diz o seguinte, certamente não morrerão.
é sempre a ação do inimigo, querer contrariar aquilo que Deus diz. Deus diz que foi Ele que criou. Tem gente dizendo que não é, Deus não criou nada. Diz que você vem do macaco, a ciência comprova, não tem comprovação nenhuma, nenhuma. Isso é conversa fiada, né? Não existe prova, né, de que a gente não tenha sido criado por Deus. Aliás, as evidências, elas mostram uma criação inteligente, né? Mostram aí que o mundo não pode ter vindo assim do nada, de repente, surgiu, é coisa de maluco, né? Quando a gente lê aqui a história bíblica e a gente pensa assim, nas coisas que a gente vê na natureza e tudo mais, nas crianças que nascem, nos nossos filhos que a gente cria, a gente percebe que ali só pode haver, minha gente, uma mente pensante por detrás. Não tem como surgir tudo isso do nada, não é? No entanto, o diabo vai lá e vai querer contradizer isso aí, e vai querer inventar história e contar mentira, a fim de poder enganar mesmo, fazer com que a pessoa se afaste da única fonte de vida que ela pode ter, que é o nosso Senhor. A serpente diz, certamente vocês não morrem. Isso é conversa, né? Deus sabe que no dia em que deles comerem, se abrirão seus olhos e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha só, colocando Deus aqui como aquele que tem medo, tem receio de que você se desenvolva, de que você cresça e seja como Ele. Que coisa absurda, coisa absurda. Um Deus de amor que dá vida por nós, você acha que tem cabimento isso? Mas o fato é que eles acabaram por comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E de fato eles não morreram. Não morreram, mas algumas coisas aconteceram aqui e Deus já imediatamente já coloca claro para eles. Coloca, porém, inimizade entre você e a mulher, falando para a serpente. Entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3, verso 15. Já está lançada aqui uma situação que seria assim até o final da história do pecado. O inimigo e a verdade iam estar lutando o tempo inteiro, tempo inteiro. A batalha no céu passou para cá, e ela se estende durante o tempo. E olha, vai haver essa batalha o tempo inteiro, enquanto Jesus não voltar. E, bem, nós estamos falando aqui de resolução de conflitos, vê se você se lembra aí, né? Deus diz aqui, para a mulher ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido. Olha só, pensa bem. E ele a dominará. Deus não está jogando uma praga, isso aqui é uma constatação. Deus está dizendo o que vai acontecer. Ele não está dizendo que Ele é que quer que aconteça. Ele não está dizendo, eu vou lançar uma praga em você e daqui para frente vai ser assim. Não é nada disso. Ele está dizendo que com a entrada do pecado do mundo, essa vai ser a realidade. Olha a luta do ser humano. A luta de Satanás contra a mulher, contra a igreja, não é? Contra a verdade. E certamente isso se reflete na maneira de viver das pessoas. E essa aqui é fatalmente a coisa que vai mesmo trazer tristeza para muita gente. O seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenei que não comesse, a terra é maldita por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das ervas do campo. Você vai comer igual boi. Você vai ter que comer capim agora, né? Vai ter que comer erva do campo. Você vai ter que comer coisas assim. Porque, afinal de contas, não foi para isso que eu criei você, mas agora, com a entrada do pecado, você vai perder sais minerais. Você vai ter que comer isso aí também. Com o suor do seu rosto comerás do teu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó tornará. Olha só,
vai voltar para o pó. Vai, de alguma forma, você vai perder a vida. O jardim é tirado de você, você é expulso do jardim e não tem acesso à árvore da vida. Vai voltar para o pó da terra. Mas aí você diz, pastor, puxa vida, né? Morreram, né? Mas nem perto da morte que deveria ser como consequência do pecado que eles cometeram. Na verdade, Deus podia ter destruído Adão e Eva no momento em que eles pecaram. Mas acontece que na descendência de Adão e Eva estávamos quem? Eu e você, que nem lá estávamos participando daquela situação. E que se fosse destruído aquele casal naquele momento, nós perderíamos a chance de qualquer escolha. Teria sido decidido nosso destino ali. E Deus não permitiu que isso acontecesse. Deus permitiu que eles continuassem vivos até um dado momento, para que eles tivessem tempo de ver as consequências do pecado e se arrependerem dos seus pecados. Porque, afinal de contas, eles foram enganados pela serpente. E a gente também tem o tempo de vida que a gente tem justamente para poder fazer nossas escolhas, não é? Para a gente poder entender a malignidade do pecado e a bondade de Deus e poder fazer nossas escolhas também. Em Gênesis 3, 23 e 24, diz aqui, né, que foi expulso do jardim. Acabou, não tem mais o que fazer. E agora, fora do jardim, e com todas as dificuldades que o pecado implica, o ser humano vai viver agora a sua miséria. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, não deixou ninguém sem esperança. Deus providenciou um sacrifício e deu a eles ali uma vestimenta de pele para que eles se lembrassem de que Deus estava providenciando ali a solução para o problema deles. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse 13, verso 8, falando a respeito dos últimos tempos e tal, e sobre as escolhas que a gente tem que fazer, diz assim, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E ele acrescenta que foi morto desde a criação do mundo. Quer dizer, Jesus, ele deu a sua vida, já antes da fundação do mundo, ele já se propôs a dar a sua vida, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de salvação, pudéssemos ser salvos dessa condição. A história do pecado continuaria se desenvolvendo. A degeneração ia estragar muito esse mundo. Muito do relacionamento do ser humano ia ser manchado, sabe, pelo pecado, pela atuação do pecado, pelo egoísmo que o pecado implica, pela falta de amor, né, o afastamento do amor de Deus. Mas Deus também proporcionou ali escape, sabe? Proporcionou ali condições para que a gente pudesse vencer a desgraça do pecado na vida da gente e no nosso lar. Efésios 6, verso 12, o apóstolo Paulo diz assim, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra as potestades do ar, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que fica claro para mim nessa história toda é que nós não somos inimigos, nós somos irmãos. Nós somos companheiros nesse mundo de pecado. O que fica claro para mim é que nós não somos inimigos, nós temos um inimigo. E esse inimigo muitas vezes utiliza pessoas como nós, contra nós. Ele faz com que o ser humano brigue entre si, entende? E esqueça dele. Em vez da gente se unir, estarmos lutando contra o inimigo em comum, a gente muitas vezes está se degladiando e a gente muitas vezes não entende nem porquê direito. Estamos estragando o nosso relacionamento, a oportunidade de sermos fortalecidos um com o outro e podendo assim estar mais aptos para buscar o apoio e as forças que Jesus concede e proporciona para nós para vencermos o inimigo em comum. Em Efésios 4, 26 e 27 diz assim, quando vocês ficarem irados, bom, Deus sabe que isso pode acontecer. Deus sabe que com a nossa índole, nossa história,
tendências cultivadas, nossas tendências herdadas, a gente acaba, sabe, por agir intempestivamente, podemos cometer erros, não é? Podemos fazer coisas que não devemos fazer, podemos nos irar contra as pessoas, mas ele diz, irai-vos, mas não pequeis. Não pequeis. Quando você se irar, é um conselho aqui de Paulo, tenta botar sua cabeça no lugar, não deixa a fervura fazer com que você haja de forma insana, impensada, e traga mais prejuízo do que benefício. Ele diz aqui, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. O inimigo, ele está sempre achando que conhece tudo a nosso respeito. E ele conhece muito mesmo. Ele tem lá os seus anjos, né, que têm conhecimento profundo do ser humano. E são anjos muito bem treinados, muito bem preparados, né, aptos a lidar com o ser humano, especialistas em cada área. Eles conhecem as nossas tendências, sabem até onde a gente vai, não é? Sabe como a gente reage nas coisas. Portanto, quando ele quer fazer com que a gente tenha ali conflitos, e ele sempre quer, ele utiliza os nossos ímpetos contra nós mesmos. Ele vai e coloca um contra o outro facinho, só com alguma coisinha que vai deixar você irritado, você já vai reagir, o outro reage também, e assim as pessoas se destroem, tanto dentro de casa quanto fora dela. É impressionante como a gente é tolo, né, em aceitar todas as insinuações do diabo sobre nós. Tiago está dizendo aqui, resistam ao diabo, ou seja, faça diferente do que ele espera. O diabo está esperando que você reaja de um jeito. Então ele já colocou tudo certinho, de tal maneira que ao você fazer uma coisa, o outro já faz outra, e assim vai, e forma uma cadeia ali, né, de reações que vão destruindo todo mundo. Mas não precisa ser assim. Jesus diz, quando alguém bater na sua face, o que você faz? Oferece o outro lado. Quando alguém te pede a túnica, dá também a capa. Se alguém pedir para você andar uma milha, ande duas. Ninguém espera uma coisa dessas. E quando as pessoas são surpreendidas com uma reação assim, é impressionante. Eu tenho um amigo que há algum tempo atrás andou ali no Parque Dom Pedro com um terno que era uma maravilha, um terno mostarda, né? Acho que ele era a única pessoa do mundo que comprou um terno daquele. Eu não sei como é que podia usar um terno daquele, amarelo, né? Quase amarelo ouro. E andando lá no Parque Dom Pedro, um amigo muito simples, gente muito boa. Hoje aí um expoente da pregação do Evangelho, mas naquela época um meninão comprando talvez seu primeiro terno ali, foi desfilar justo no Parque Dom Pedro. Foi assaltado, os trombadinhas chegaram perto dele, mas ele muito inocente, na reação que teve foi espetacular. Ele tinha uns folhetos no bolso do terno, e quando os meninos se aproximaram com canivete e tal, ele disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, e botou a mão no terno. Quando ele fez isso, os meninos saíram correndo, com medo de que ele tivesse armado e fosse fazer alguma coisa. E ele se livrou, acabou se livrando ali dos ladrões, né? Eu tenho um amigo ali, em Santo André, e ele, muito amigo da vizinhança toda, um vizinho pediu para ele tomar conta da casa. Ele estava viajando de férias e pediu, irmão, dá para você tomar conta para mim aqui da minha casa? Se caso acontecer alguma coisa, você me liga e tal. Fica com a chave, aquela coisa, muito de confiança, e ficou com a chave. À noite, casa germinada, ele ouviu um barulho na casa ao lado. O dono tinha saído e ele estava com a responsabilidade. Ele ouviu o barulho. Quando ouviu, saiu da casa dele e foi lá com a chave para abrir a porta. O ladrão estava lá dentro da casa. E quando ele chegou, ele entrou assim, assustou com a presença do bandido, mas o que ele fez? Ele só falou, rapaz! E eu não sei o que o homem pensou que ele fosse fazer com essa gingada toda assim, né? Mas saiu correndo num pinote ali também, e você percebe que essas reações, né, são totalmente diferentes daquilo que se espera de uma pessoa num momento desse. Não quis atacar ninguém, era só simplesmente uma maneira de querer repreender. Um outro amigo, lá em Curitiba agora, esse era departamental de nossa associação lá, estava dormindo no seu sobrado, na parte de cima, nos quartos lá, evidentemente, quando ele começa a sonhar que tinha um ladrão dentro do quarto conversando com a esposa dele, dizendo, eu vou matar o seu marido. E ela dizia, não precisa, ele é pastor.
No meio dessa conversa, ele conseguiu acordar e percebeu que era realidade. O ladrão estava lá mesmo, na casa dele. Mas ele era míope, ele quase não enxerga, estava sem o óculos, e o óculos em cima do criado mudo. Então, ele acordou devagarinho, assim, para não assustar o bandido, e disse, rapaz, eu estou acordado, eu só vou pegar meu óculos porque eu não enxergo nada sem óculos, mas fique tranquilo porque eu vou mostrar para você tudo que tem de valor aqui para você levar. Pode ficar sossegado. Eu sou pastor, eu não vou reagir e tal, sou pastor da igreja adventista. E o ladrão ficou mais tranquilo, ele conseguiu levantar e tal, colocar. Bom, foram procurar as coisas de valor na casa, juntaram tudo numa sacola para o bandido poder levar. Só que sabe como é que é casa de adventista? Você não pode sair assim. Né? A esposa fez um suco para o bandido. Né? Então você vai tomar um suco com a gente ali. E foi tomar um suco. E nessa de tomar suco e conversar um pouco, o ladrão desistiu de levar o que ia roubando, né? E foi embora sem levar nada. A polícia veio de qualquer maneira e, ao chegar, disse para ele que já tinha havido alguns assaltos ali da mesma maneira e que eles tinham, então, assassinado as pessoas para poder ir embora com tranquilidade e não terem nenhuma denúncia, né, e poder chegar onde tinham que chegar tranquilamente. Nesse dia não aconteceu, graças a Deus, e graças à reação diferente. Né? O que o ladrão esperava? Esperava violência, esperava outra coisa, e não teve. Né? Eu admito para vocês que não é sempre assim que acontece, mas eu digo que na maioria das vezes em que a gente está lidando com situações de conflito dentro de casa, a gente pode usar isso aqui muito bem. Lembrar do grande conflito, lembrar que quem está trazendo aquilo para o nosso lar, aquela desavença, aquela dificuldade, meus amigos, é o inimigo de Deus que está querendo impedir você de assumir o lugar que Deus tem preparado para você no céu e que o diabo jamais vai poder ter. Então, utilize esse conselho de Efésios aqui e de Tiago também. Mateus 26, 38, Jesus diz assim aos seus discípulos, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Sabe o que estava acontecendo? Os discípulos deviam estar orando e não estavam. Jesus podia repreendê-los, mas ele não fez. O que ele faz então? Ele mostra como ele se sente diante da situação. E isso foi suficiente para que o coração dos discípulos fosse tocado de alguma forma. Entende? É assim que a gente deve lidar com as coisas também. Não adianta você sair acusando esse ou aquele, falando e recriminando as pessoas pelas coisas que fazem. Diga como você se sente em relação às coisas que acontecem. E isso certamente vai ser de benefício para a relação de vocês. Tiago 1, verso 19. Meus amados irmãos, diz Tiago, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Da ira eu já falei para vocês. Agora, ouvir, minha gente, a gente ouve muito pouco. Nós temos 2 ouvidos e um nariz, já diz aí o ditado popular, e uma boca, né? Já diz o ditado popular. Né? É justamente porque a gente precisa ouvir mais e falar menos. No entanto, a gente tem uma necessidade de falar tremenda. E essa necessidade de falar coloca a gente enrascada muitas vezes. Permita que os outros falem, ouça o que estão dizendo. Permita, sabe, que a sua mente processe a informação, antes de você proferir qualquer sentença sobre qualquer pessoa que seja. Aliás, não deveríamos proferir nunca, mas ouvir sempre. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Irmãos, nós vivemos num mundo de pecado, nós somos pecadores, nós temos dificuldade, interpretamos as coisas de forma errada, fazemos coisas erradas. Puxa vida, a gente tem que ter, sabe, em mente a consciência de que a gente precisa assumir, sabe, a gente precisa reconhecer os nossos erros. Nós somos falhos. E podemos, muitas vezes, cometer erros com as pessoas. A gente precisa reconhecer isso e aceitar, né, que elas possam ficar irritadas com a gente pelas coisas erradas que a gente faz. E a gente tem que compreender isso, porque a gente sabe que os outros fazem com a gente também. Né? E aqui entra tanto a confissão dos pecados, quanto o perdão pelos pecados. Se você quer ser perdoado, tem que perdoar. Tem que compreender que as pessoas têm falhas também. E que a gente muitas vezes é utilizado pelo diabo para produzir coisas ruins ali. Então, nada melhor do que a gente poder dar esperança para a pessoa e a oportunidade de começar de novo. Peça perdão e perdoe.
confesse os seus pecados e permita que os outros façam o mesmo. Seja aberto para isso. Dê chance para que os outros possam colocar diante de você ali os erros que cometem. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, porque a vinda do Senhor está próxima, diz Tiago 5, verso 8. Jesus prometeu que vai voltar. E não falta muito tempo para isso acontecer. Jesus diz ali em João 14, de 1 a 3, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu teria dito a vocês, vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. É certeza que Jesus volta, e volta muito em breve. De qualquer maneira, se você perde a vida hoje, bom, já vai fechar os seus olhinhos, e quando abrir, Jesus está voltando. Não é assim? Pois é. Então, a gente tem que estar preparado para isso o tempo todo. Jesus vai voltar, essa é a certeza. O pecado não vai continuar existindo, ele vai deixar de existir. E nós vamos poder viver a existência que Deus idealizou para nós lá no começo. Vamos voltar para aquela situação do Éden ali, onde o pecado não existia. Vamos poder continuar o plano original de Deus para nós. Vamos ser aperfeiçoados ali pelo poder de Deus, vamos ser restabelecidos, não é? No vigor da juventude, e vamos ser totalmente agora um corpo incorruptível. Nada de rugas, nada de cabelo branco, não é? Sem medo da estética, tudo vai ser perfeito e maravilhoso. Deus está preparando isso para a gente, e logo vai acontecer. Não vale a pena, sabe, a gente jogar fora por coisas tão pequenas. Tudo que acontece aqui, minha gente, olha, é muito pequeno diante da grandiosidade do plano que Deus tem preparado para a gente. Quando Jesus estava na cruz ali, ó, ele diz, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha, esse é o exemplo maior de perdão. E você devia estar preparado para perdoar também. Lembrando que nesse conflito, olha, nós somos ali vítimas do inimigo. Nós não somos inimigos uns dos outros. Nós somos companheiros nesse mundo de pecado em que a gente vive. Se a gente se ajudasse mais, a gente teria mais oportunidade, né, de poder lutar contra esse inimigo. E juntos a gente poderia ter muito maiores vitórias. Filipenses 2,4 diz, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. E finalmente quero ler para vocês Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Onde está escrito assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu. Esse anjo, não sei se você sabe, mas esse anjo tem nome. Esse anjo é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É um mensageiro que voa pelo meio do céu e tem um evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação e tribo e língua e povo. Ele diz em alta voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorem aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Essa igreja que reivindica o nome de Deus como Criador, como Redentor, como Mantenedor. Essa igreja que mostra para todo mundo que Deus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e que em breve voltará. Você sabe que esse é o propósito que Deus tem para a tua e para a minha vida. Foi para isso que Ele nos chamou. A nossa vida em família, ela é tremendamente importante porque ela revela para o mundo aquilo que vai no nosso coração. Qual é o nosso maior desejo, o nosso maior anseio? O meu maior desejo é a volta de Jesus. E tudo na minha casa e na minha família gira em torno dessa verdade. Gira em torno de Jesus ser o primeiro e o mais importante. É assim que tem que ser em cada casa, em cada lar. E é isso que eu tenho buscado cada dia de minha vida. Poder testemunhar ali para todo mundo de que Deus é o meu Deus e de que em breve Ele voltará. Que seja também o desejo do seu coração, da sua família e do seu lar. Bom, com essa mensagem em nossa mente, vamos então louvar ao Senhor mais uma vez. Tudo é belo em derredor, com
faces de avistão gentis, tudo faz-se mais feliz, com amor no lar, com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Meu Jesus, que eu seja teu, dá-me amor no lar, faz-me renunciar ao eu, faz-me mais amar. Vida mais feliz terei, hei de estar aos pés do Rei, sempre andando em sua lei, com amor no lar, com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Quando Jesus voltar, a situação já vai estar decidida para todo mundo. Terão aqueles que vão agradecer por ele ter vindo, e terão aqueles que vão sucumbir diante do brilho da sua glória. As escolhas já terão sido feitas, e Jesus já vai ter sido aceito por um grande número de pessoas. Esse grande número de pessoas vai poder desfrutar a eternidade. E um outro grupo, que não quis saber de aceitar aquilo que já foi feito por eles gratuitamente, esse outro grupo vai ter que enfrentar, infelizmente, o fogo eterno. Minha gente, é muito difícil, sabe? A pessoa perceber que teve tudo nas mãos e perdeu tudo por nada. O que o inimigo oferece, ele não tem como cumprir. Ele só traz destruição para a vida da gente e das pessoas que estão ao nosso redor, daqueles que a gente ama. Não permita que ele tome de você o que Jesus comprou com o seu sangue. Que Deus te abençoe e te ajude a tomar as decisões certas para resolver os conflitos de sua casa, do seu lar. Jesus já trilhou esse passo e Ele quer que você trilhe também, juntamente com Ele e da maneira como Ele pisou. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, porque em Tua palavra a gente sempre encontra inspiração para a vida. É nela que a gente encontra, Senhor Deus, esse pano de fundo, Senhor, para a história do ser humano, para a história do pecado. Obrigado por revelar para nós, Senhor Deus, que existe um culpado de tudo isso e que está tramando, Senhor Deus, para destruir nosso lar, nossa vida, nossa existência. Ajuda-nos a resistir, ajuda-nos a buscar o poder do céu, que através do estudo de Tua palavra, Senhor Deus, que através do conhecimento da verdade, a gente possa ter Jesus sempre perto da gente. Que através da oração, Senhor Deus, possamos manter o contato, o vínculo com o céu, e possamos dessa forma ser vencedores sobre o mal, Senhor, que castiga esse mundo em que a gente vive. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos os nossos semelhantes, exatamente como a palavra descreve, como iguais, como pessoas, Senhor Deus, que sofrem as mesmas mazelas que nós. Ajuda-nos, Senhor, a colocarmos Jesus como o primeiro e o mais importante na nossa vida, e que possamos ser vitoriosos e levar os outros também à vitória. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados, tira o egoísmo do nosso coração, livra-nos do mal. Abençoa a Tua igreja, Senhor, aqui em Cidade Ademar. Que o Teu caráter, Senhor, seja refletido pela vida de cada um dos Teus filhos aqui, e que cada lar aqui possa Te representar, Senhor Deus. Que haja harmonia pelo cumprimento da Tua vontade em cada lar. Que seja uma bênção, Senhor, essa igreja para esse lugar onde está implantada. Cuida, Senhor, de forma especial do
pastor Roberto Carlos, que é aquele que tem o dever, Senhor Deus, e a responsabilidade de dirigir esse povo. Abençoa, Senhor Deus, dando a ele o teu Santo Espírito, assim como para cada líder de tua igreja aqui. Nos abençoe e nos guarde, perdoa os nossos pecados. Te pedimos não porque mereçamos, mas porque confiamos em nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém.